Olá, gente, tudo bem com vocês? Minha amiga, meu amigo, vocês que estão acompanhando a programação da BNews TV. Eu sou Rafael Buquerque e trago mais um conteúdo do projeto BNews Junho Verde, quinta edição desse importante projeto desenvolvido pela A4 Comunicação com todos os nossos parceiros. E hoje eu bato um papo com Danilo Moura, ele que é especialista em clima e meio ambiente e risco de redução de desastres da Unicef. Danilo, primeiramente, seja bem-vindo ao projeto. Espero que essa seja a primeira de muitas participações de um representante da Unicef aqui no Junho Verde. E eu queria que você começasse falando sobre por que enveredar por essa área. É uma área importante, é uma área que cada vez mais carece de debate e de decisões importantes de políticas públicas, mas por que escolher a questão climática, o meio ambiente, a sustentabilidade como profissão? Bom, obrigado pelo convite, obrigado por me receber. Quando eu estava fazendo meu mestrado, eu estava fazendo meu mestrado fora do Brasil, eu comecei a estudar eu fiz meu mestrado na Universidade de Colômbia, que é uma universidade que tem uma história longa de, de alguns dos principais pensadores da questão ambiental no mundo, professores importantes, o Earth Institute, né, enfim. E quando eu estava fazendo meu mestrado, eu comecei a estudar esse assunto, eu escrevi artigos acadêmicos sobre políticas ambientais e eu gostei muito do assunto. De lá para cá, eu estou no Unicef faz alguns anos, eu estou no Unicef desde 2017. Anteriormente, eu trabalhava com dados, com a área de pesquisa e produção de conhecimento do Unicef. E há 2 anos, mais ou menos, eu fui convidado para assumir a coordenação do Programa de Clima e Meio Ambiente do Unicef no Brasil, que é o que eu faço hoje. Danilo, a Unicef é o Fundo das Nações Unidas para as Crianças, é uma agência da ONU dedicada à defesa da proteção dos direitos das crianças e adolescentes. Nessa temática ambiental, de sustentabilidade, de preservação, a gente sabe que tem vários atores, né, que exercem um papel importantíssimo. A gente tem as ONGs, a gente tem as empresas privadas, a gente tem os governos, o poder público. Mas dentro disso tudo, qual que é o papel desenvolvido, desempenhado pela Unicef? A função do Unicef, o mandato do Unicef é garantir os direitos das crianças e dos adolescentes, né? Existe a Convenção dos Direitos da Criança, que é o tratado internacional mais ratificado de direitos humanos do mundo. E o mandato do Unicef é garantir que em todos os países onde a gente atua, a Convenção está sendo respeitada e as crianças e adolescentes estão tendo os seus direitos garantidos. E acho que está muito claro nesse momento, né? Nesse momento, já há alguns anos, algumas décadas, na verdade, a ciência está dizendo para a gente que nenhum direito humano vai ser garantido se a gente não enfrentar a crise ambiental, né? Que toda a capacidade das crianças e dos adolescentes de exercerem os seus direitos e de existir como cidadãos plenos e de se desenvolver de forma saudável depende de a gente encontrar respostas para a crise climática e para os desafios que ela coloca para todos nós, né? Então, você disse, a gente trabalha com o futuro, mas nesse caso a gente não está falando do futuro, a gente está falando do presente mesmo, né? Quer dizer, as gerações atuais de crianças e adolescentes já estão expostas a um clima muito diferente do clima que existia há algumas décadas. A gente do Unicef fez um estudo, por exemplo, que quem é criança hoje lida com mais do que o dobro de dias extremamente quentes do que quem era criança no Brasil nos anos 70 lidava. Se você olhar pelos dias de calor extremo, que são dias em que a temperatura ultrapassa os 35 graus Celsius, no Brasil, na média, eram 5 dias por ano nos anos 70. Em 2023, já eram quase 27 dias por ano. Então, você está falando de um aumento expressivo da frequência do calor. Da mesma forma que você tem esse aumento expressivo da frequência de dias muito quentes, você tem outros fenômenos ambientais, né? O aumento das enchentes, o aumento das secas extremas. Fenômenos extremos estão se tornando mais frequentes, mais intensos, e isso está diretamente relacionado com a crise climática. Isso já está afetando
a capacidade das crianças e dos adolescentes de exercer os seus direitos, de ter acesso à saúde, educação, alimentação, a estarem protegidos contra a pobreza, a terem acesso à água, todos esses direitos já estão ameaçados pela crise climática. Já é possível, Danilo, mensurar os impactos, os efeitos de tudo que a gente está vivendo na sociedade em relação ao meio ambiente, a mudanças climáticas na vida das crianças, dos jovens, dos adolescentes? Acho que tem várias... os impactos vêm em vários níveis, né? Primeiro, você tem um impacto direto, que é pelo estágio de desenvolvimento, pelas condições fisiológicas. As crianças, especialmente as crianças pequenas, são impactadas desproporcionalmente pelas mudanças climáticas, né? Então, se você está falando, por exemplo, de calor, crianças de menos de 1 ano, por exemplo, são a faixa etária mais exposta ao risco de ter problemas de saúde diretamente relacionados ao calor, né? Assim, porque essas crianças têm uma capacidade fisiológica menor de regular a temperatura do próprio corpo. Existe um estudo da OMS que aponta que dessas doenças cuja carga vai aumentar por conta das mudanças climáticas, né? Essas doenças que mais comuns por conta das mudanças climáticas, doenças transmitidas por vetores e outras coisas, 88% desse impacto vai cair sobre crianças. Ou seja, são as crianças, basicamente, todo o impacto da piora de doenças como dengue, malária, febre amarela, vai recair sobre crianças. Então, você está falando, de fato, de um fenômeno... Então, assim, você está falando, de fato, de um fenômeno que diretamente afeta crianças de forma desproporcional. E, além disso, você tem uma série de fenômenos de segunda ordem, né? Assim, você está falando desde... É muito difícil aprender quando a aula está 40 graus Celsius, né? A educação é um direito fundamental das crianças. E as crianças, quando você tem calor extremo, é muito difícil aprender no calor. A nossa capacidade de raciocínio, de memorização, de conexão lógica fica bastante prejudicada à medida que a temperatura ultrapassa os 32 graus Celsius, especialmente se for por um período prolongado. Você está falando de... As crianças... A segurança alimentar das crianças brasileiras, por exemplo, é dependente da produção da agricultura familiar, né? Assim, as crianças pobres no Brasil comem comida produzida pela agricultura familiar, que é justamente o método de produção mais impactado pelas mudanças climáticas. E como isso, eu posso continuar indo, né? Assim, os nossos sistemas de água, a capacidade dos nossos sistemas de distribuição de água, de garantir o acesso à água limpa e segura, quando você tem uma enchente, fica bastante limitado. Se você tem um apagão, isso tem um impacto, inclusive, sobre o teu sistema de distribuição de água. E, obviamente, esses impactos não recaem sobre todas as crianças de forma igual, né? Assim, algumas crianças são muito mais impactadas do que outras. As crianças mais pobres, as crianças que moram nas periferias das grandes cidades, as crianças dos povos e comunidades tradicionais, crianças indígenas, quilombolas, ribeirinhas, essas crianças são mais impactadas, né? Assim, e é um impacto também ele desproporcional. E a última coisa que eu diria... Fica à vontade. Só para terminar, é só dizer assim que a gente está falando também de um estreitamento das possibilidades para essas crianças. E com isso eu quero dizer assim, você está falando de... A gente está roubando o direito dessas crianças de morar em determinados lugares, de manter determinados estilos de vida, de conhecer e experimentar determinados espaços naturais que não vão existir à medida que o planeta aquece e que o clima muda, né? Então, você está, de fato, roubando o direito das crianças também ao próprio meio ambiente, né? Que também é um direito que elas têm de ter acesso ao meio ambiente limpo, seguro, sustentável. É um direito humano e é um direito que está também na Constituição brasileira. Certo, Danilo. Agora, você fala sobre o impacto, né, que essas questões ambientais, essas ocorrências têm sobre as crianças no nosso país, no Brasil. Obviamente que esse impacto ele recai de forma diferente nas crianças, né? Sobretudo quando a gente fala de crianças periféricas, quilombolas, indígenas, ribeirinhas, crianças de comunidades tradicionais. E eu vi um dado alarmante
importante num relatório da Unicef de que 40 milhões de meninos e meninas aqui no Brasil estão suscetíveis, estão expostos a mais de um risco climático e ambiental. É um número altíssimo e eu queria saber o que fazer, né, para a gente tentar minimizar esses impactos sobre essas crianças. Uma resposta muito importante que precisa ser dada é: você precisa construir estratégias para adaptar os serviços essenciais, as cidades, as comunidades, as famílias ao novo clima. Ou seja, você precisa pensar como é que você garante que os seus serviços de saúde, de educação, de assistência social vão continuar funcionando em qualquer situação, inclusive em situações que antes não existiam. Quer dizer, o que choveu no Rio Grande do Sul nessa época do ano passado, né, entre o final de abril e o começo de maio do ano passado, não chove, historicamente não é um fenômeno que acontecia, mas aconteceu no ano passado e vai acontecer de novo. O que aconteceu no sul da Bahia há 2 anos atrás não era uma quantidade de chuva normal para cair num período de tempo tão curto, mas vai ser. E a gente precisa estar preparado para lidar com isso, né? Os nossos sistemas precisam estar pensados para isso. Você precisa pensar como é que você garante que as crianças vão estar seguras quando a enchente vier, quando a onda de calor vier. Isso passa por treinar profissionais, isso passa por mudar a infraestrutura, isso passa por pensar estratégias para manter os serviços funcionando em qualquer situação, né? Você tem os planos de adaptação que vão ser desenvolvidos, ou nos casos em que eles já existem, precisam ser atualizados para levar em consideração o que as crianças e os adolescentes precisam. É importante a gente lembrar que as crianças e os adolescentes têm necessidades e vulnerabilidades específicas e que, portanto, você precisa ter uma estratégia específica para responder a isso. Então, assim, a gente está num momento em que a gente ainda tem uma oportunidade, apesar das tragédias dos últimos anos, a gente ainda tem uma oportunidade de fortalecer a nossa adaptação, né? De pensar não só no clima que a gente tem hoje, mas no clima que a ciência está nos dizendo que nós vamos ter nos próximos 20, 30, 40 anos. E para isso, a gente precisa repensar o nosso planejamento urbano, a gente precisa repensar que modelo de escola a gente constrói, a gente precisa repensar quanto de área verde tem nas nossas cidades, a gente precisa repensar quais são os sistemas de escoamento de água quando chove muito. A gente precisa repensar, tem uma coisa que acontece, por exemplo, se você tem uma onda de calor e você tem pacientes que estão com estresse térmico, os nossos equipamentos de saúde, unidades básicas de saúde, posto de saúde, hospital, são equipamentos que você vai sentir mais calor na sala de espera do que você estava sentindo do lado de fora. E se a pessoa já está sofrendo com estresse térmico, isso é um risco para a saúde daquela pessoa, né? E como eu disse antes, quem sofre com estresse térmico é desproporcionalmente crianças, especialmente bebês e gestantes, enfim, mas você precisa pensar qual é o teu protocolo de atendimento quando você está no 7º dia de uma onda de calor que a temperatura está a 40 graus Celsius há uma semana. Porque é diferente do que você precisa fazer quando você está lidando com a situação normal, enfim, com a situação do que a gente achava que era normal ou do que era normal até alguns anos atrás, né? Assim, então, você precisa pensar essa adaptação que seja sensível aos direitos das crianças e dos adolescentes. E só para terminar, porque acho que não posso não dizer isso, a gente precisa também parar de cavar o fundo do poço, né? Assim, então, não existe nenhuma estratégia para lidar com as mudanças climáticas e os impactos delas sobre crianças e adolescentes que não implique em você precisa fazer a transição energética, você precisa diminuir as emissões. No caso do Brasil, você precisa parar o desmatamento para você conseguir fazer, de fato, a transição para uma economia de baixo carbono, na verdade, para uma economia de carbono zero. Não existe saída para esse problema que não passe por a gente cumprir o Acordo de Paris e tentar ao máximo limitar o aumento da temperatura global, porque cada 10º de grau acima de 1,5 graus de aumento de temperatura, que é o que está previsto no Acordo de Paris, cada 10º de grau acima disso é uma quantidade enorme de sofrimento
e de caos que a gente está contratando para o futuro próximo. Agora, Danilo, você citou aí dois casos importantes de serem mencionados. O caso do Rio Grande do Sul, daqueles alagamentos, e também aqui no sul do estado da Bahia, 2 anos atrás, se eu não me engano. Eu queria saber se ocorrências como essas que você citou e tantas outras que acontecem em decorrência dessas mudanças climáticas, se elas podem caracterizar violação aos direitos dessas crianças e adolescentes. O que acontece é que esses eventos extremos que acontecem se transformam em violações de direitos, né? Assim, acho que é importante a gente dizer, esses eventos não são desastres naturais. O que é natural é a chuva, mas a enchente e as pessoas perderem as casas e as crianças ficarem meses sem aula, tudo isso são questões humanas, né? Assim, você tem violações de direito que acontecem porque você teve um desastre, na verdade, porque um evento extremo se transformou num desastre. O nosso desafio, o desafio que está posto para todos nós é como é que a gente pensa e adota políticas que vão responder a esses eventos extremos, que vão ficar cada vez mais frequentes e cada vez mais intensos, de uma forma que preserve os direitos humanos das pessoas, preserve o direito delas à vida, à saúde, o direito das crianças à educação, o direito das pessoas à moradia. Como é que você faz isso, como é que você pensa isso de uma forma que você tenha uma resposta antes do evento extremo acontecer. Porque aí, se você tiver um desastre, na hora que chove muito, alaga, você tem desabamento ou coisa do tipo, sim, você vai ter violação, porque nessa hora as pessoas estão perdendo a casa, elas estão perdendo a vida, elas estão tendo a saúde ameaçada, e você vai ter consequências de segunda ordem, né? Você vai ter que, essas pessoas vão ter que ficar abrigadas, e a segurança delas no abrigo, e a gente sabe, infelizmente, que momentos de catástrofe são momentos em que aumentam vários tipos de violência, violência doméstica, violência sexual, por conta do estresse, etc. Então, assim, você precisa ter uma estratégia para evitar que o desastre aconteça, né? Porque na hora que o desastre acontecer, claro, você tem que também estar preparado para, se tiver um desastre, você proteger os direitos humanos na medida do possível, né? Você tem que ter uma política de defesa civil, você tem que ter uma política de resposta a uma enchente, a uma seca, alguma coisa assim. Mas o ideal é você estar pronto para isso quando vier. O ideal é quando chover, ninguém perder a casa, nenhum terreno desabar. O ideal é você não ter uma enchente que entre pela casa das pessoas, né? Você tem um sistema de absorção de água e de direcionamento da água da chuva que você consiga minimizar esses impactos, né? Alguns desses eventos extremos que têm acontecido nos últimos anos, eles vão... você certamente se lembra aquela tragédia de São Sebastião, choveu 600 milímetros em algumas horas. Não tem nenhum lugar do mundo em que, se chover 600 milímetros em algumas horas, você não vai ter algum tipo de alagamento, você não vai ter um grande problema, porque é muita água, é muita chuva. Mas isso não significa que alguém precise morrer, né? Assim, não significa que as pessoas, que o barranco tem que desabar, que as pessoas têm que perder a casa, que as pessoas têm que... né? Isso tem a ver com a nossa incapacidade de fazer uma política de habitação e de defesa civil que, de fato, garanta a segurança das pessoas. Para você que chegou agora na transmissão, a gente bate um papo aqui no BNews Junho Verde com o Danilo Moura, ele que é representante, porta-voz da Unicef, para falar de assuntos relacionados ao clima, a mudanças climáticas. Danilo, tudo que você citou agora há pouco aqui no iniciozinho da entrevista tem a ver com responsabilidade compartilhada. E dentro dessa responsabilidade, o poder público municipal, estadual, federal tem um papel importantíssimo. Eu queria saber de que forma a Unicef entra em contato, dialoga com o poder público para fazer valer, para garantir os direitos das crianças e adolescentes do Brasil. Esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho é apoiar os governos e a sociedade brasileiros para que eles tenham mecanismos para responder aos desafios para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes, né? Assim, no tema de clima e meio ambiente especificamente, o nosso trabalho no Brasil é muito voltado para
fortalecer as políticas públicas, fortalecer as capacidades de governos estaduais, governo federal, dos governos municipais e de parceiros da sociedade civil para pensar as crianças e adolescentes, para incluir as crianças e adolescentes dentro das políticas climáticas, das políticas ambientais, e para incluir resiliência climática dentro das políticas de saúde, de educação e de assistência social, e de água e saneamento, né? Assim, que são todas políticas essenciais para crianças e adolescentes. Um exemplo interessante a gente lançou agora em abril a nova edição do selo Unicef, que é uma iniciativa que é aberta para municípios da Amazônia e do semiárido brasileiro, inclusive a grande maioria dos municípios da Bahia, em que a gente oferece apoio aos municípios para eles alcançarem uma série de medidas e de ações em benefício dos direitos das crianças localmente, e os municípios que são mais bem são premiados, recebem um selo do Unicef, mas na prática o selo do Unicef é uma ferramenta para a gente apoiar os municípios para eles garantirem os direitos de crianças. E nessa edição, que vai desse ano 2025 até 2028, a gente vai apoiar os municípios para que eles comecem a incorporar questões relacionadas à resiliência climática, à proteção das crianças, especialmente dentro das escolas, mas também nos municípios de forma geral, contra os impactos das mudanças climáticas, né? Assim, para garantir a resiliência, para garantir a quantidade de serviços, para garantir que as crianças estão em segurança. Agora, Danilo, para a gente finalizar, a gente está prestes a receber a COP30 aqui no Brasil, em Belém, no Pará. O que é que esse evento deve significar na discussão, na formulação de políticas públicas, na garantia dos direitos das crianças e adolescentes, claro, em se tratando das questões climáticas? Há uma perspectiva de avanço nesse sentido? A COP30 é uma COP que já seria significativa mesmo que não fosse no Brasil, né? Assim, essa é a COP dos 10 anos do Acordo de Paris, que foi assinado em Paris em 2015, e que é um pouco essa base da mobilização global para enfrentar as mudanças climáticas, né? Assim, então, vai ser um momento, o governo brasileiro tem dito que quer que essa seja a COP de entregar o que foi prometido, né? Assim, de que muitas coisas têm sido negociadas, acontecem essas COPs, né? COP é Conferência das Partes, né? Das partes da Convenção Internacional, da Convenção Quadro sobre o Mudança do Clima. E o Brasil, enfim, o Brasil está dizendo que quer que esse seja o ano da entrega, de como é que a gente vai entregar as coisas que foram negociadas, os acordos, as medidas globais que foram negociadas, como é que a gente vai financiar essas coisas, o que funciona, quais são as soluções, numa carta muito inspirada que foi enviada aos países no começo do ano. O presidente designado da COP30, o embaixador André Corrêa do Lago, chamou por um mutirão, né, por uma ação global. Ele usou a palavra mutirão em português, uma carta em inglês, dizendo, gente, a gente precisa que todo mundo participe, que todas as formas de mobilização, de ação, sejam direcionadas para que essa COP seja um sucesso. E a nossa expectativa é que isso aconteça, que seja uma COP que, de fato, tenha uma mobilização generalizada para entregar resultados. E, obviamente, a gente espera que esses resultados incluam uma série de medidas que direcionem recursos e ações para os direitos das crianças e dos adolescentes, né? A gente tem uma análise global que aponta que só 2,4% de todo o financiamento climático entre 2010 e 2023 foi direcionado para projetos que beneficiavam crianças, adolescentes ou serviços de que eles dependem. Então, é um percentual muito baixo, e a gente tem de que essa seja uma COP em que se comece a direcionar que mais recursos sejam direcionados para comunidades, para as pessoas que são impactadas e para as pessoas que precisam ser protegidas e enfim, ter seus direitos garantidos, especialmente, obviamente, as crianças e os adolescentes. Valeu, Danilo, obrigado pela participação. A gente bateu um papo com o Danilo Moura, ele é especialista em clima e meio ambiente e risco de redução de desastres da Unicef, e conversamos dentro do projeto BNews
Junho Verde sobre a responsabilidade desse importante órgão, dessa importante entidade que é a Unicef dentro dessa engrenagem de proteção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes quando o assunto é meio ambiente. Obrigado pela participação. E para você que não conseguiu acompanhar a entrevista completa, obviamente que vamos deixar disponível no YouTube, BNews TV, BNews Oficial. Danilo, mais uma vez, obrigado pela participação. Um abraço, tchau, tchau, até a próxima. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite, estamos sempre às ordens.